Bem-vindo a mais um estudo bíblico da Family Rádio, onde é um grande prazer e privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com você. Nós temos estudado Davi e vamos continuar com o nosso estudo da sua vida hoje. Estamos agora num cenário onde Jessé é uma figura do Pai Celestial e Saul é agora identificado com a nação de Israel juntamente com os outros 3 filhos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar. Nós lemos em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 17 e 18. Ora, disse Jessé a Davi seu filho, toma para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e trarás notícias deles. É claro que, historicamente, nós não temos nenhum problema com isso, pois isso simplesmente quer dizer que Jessé está preocupado com os seus 3 filhos mais velhos. Eles estão na linha de batalha, e ele quer saber como eles estão. Então, ele envia Davi como um mensageiro para ver o que está acontecendo e como eles estão. Ele não tem nada mais em mente, nada maior e mais importante do que isso. Embora mais à frente, quando olhamos para a expressão trarás notícias deles, no versículo 18, é como se eles também tivessem levado alguma coisa com eles na situação histórica. Lembre-se que, num estudo anterior, nós lemos sobre Jessé enviando presentes a Saul num jumento, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Então, nós vimos uma figura de salvação nesse versículo, conforme Jessé está enviando Davi até Saul com um jumento. Agora, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 18, nós vemos que Jessé está mandando 10 queijos ao comandante de 1000, isto é, o presente não está indo para Saul, mas está indo para o comandante. Por que isso? Você vê, o comandante representa o próprio Deus, não é mesmo? Não é ele o comandante do exército do Senhor? Os 1000 representam a totalidade de todos os crentes, e é Deus quem está providenciando salvação debaixo da sua completa autoridade e preocupação. Em outras palavras, tudo está debaixo da visão de Deus. Foi tudo para o benefício de Israel. O comandante não vai comer todos aqueles queijos, mas o fato é que o presente é dado ao capitão da mesma forma que foi dado a Saul, um pouco antes, quando vimos que Saul era uma representação do Deus Pai. Mais uma vez, nós vemos que Cristo, como Salvador, está realmente apresentando essa maravilhosa salvação que Deus o Pai deu a todos nós que somos salvos através de Cristo. E com isso, nós também nos tornamos posses do Pai. Eu acho que nós temos que olhar dessa forma. Talvez nós possamos trabalhar um pouco mais em cima disso, mas eu acho que tem que mover nessa direção. Vamos continuar lendo e ver se isso está falando sobre salvação. O versículo 17 diz, ora, disse Jessé a Davi seu filho, toma para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Por que um efa? Eu me perguntei muito sobre isso, e eu acho que entendi. Se nós formos a Levítico, podemos olhar para vários versículos que falam sobre isso. Mas eu só vou lhe dar 2 porque isso será suficiente para nos levar na direção certa, eu creio. Vamos ler em Levítico, capítulo 6, versículo 20. Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta de cereais contínua, metade pela manhã e metade à tarde. Nós vemos que farinha era usada como oferta em vários lugares, e frequentemente era a 10ª parte de um efa. Agora, 1/10 na Bíblia significa muita coisa. É como se aquele 10º representasse o inteiro.
Deus usa a ideia de um décimo no sentido de que, quando os israelitas traziam seus décimos, isso representava, efetivamente, que eles estavam trazendo tudo a Deus, só que era representada pelo décimo, ou dízimo. Agora, em Levítico capítulo 19, tem uma frase muito significante, que nós sempre passamos por cima quando lemos, mas está relacionada com tudo isso. Nós lemos nos versículos 35 e 36, não cometereis injustiça nos julgamentos, nas medidas de comprimento, de peso ou de capacidade, balanças justas, pesos justos, efa justo e justo ínteres. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Essa é uma informação muito importante. Um efa justo e um justo hin, pois ambos, o efa e o hin, eram normalmente usados como sacrifício. E aqui está dizendo que o efa tinha que ser absolutamente certo ou justo, porque isso representava um perfeito sacrifício, um sacrifício que era completamente justo, que era absolutamente certo. Mais à frente, em Ezequiel capítulo 45, versículos 10 e 11, nós lemos sobre um efa justo e um bato justo. E o bato era igual ao efa em medida. Esse é o mesmo tipo de linguagem, enfatizando a justiça e a perfeição da oferta que Cristo iria fazer. E então, trazer um efa de farinha aos irmãos é uma oferta perante Deus. Da mesma forma que Cristo foi uma oferta, um doce sabor perante Deus, e Ele foi o perfeito sacrifício pelos irmãos. Nesse cenário em particular, Davi é uma figura do Senhor Jesus Cristo como Salvador que veio com um perfeito sacrifício a Deus, no lugar de seus irmãos. Então, ele dá a oferta ao comandante de 1000, o qual representa quem? Bem, quando Josué estava se preparando para conquistar Jericó, nós lemos isso em Josué capítulo 5, versículos 13 e 15. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim, que ele era o próprio Deus, o qual é o príncipe dos exércitos do Senhor. E como sabemos, Cristo virá com 10.000 dos seus santos, os crentes, no último dia, como lemos em Judas 14. Então aqui, na primeira parte desse cenário, nós vemos Davi, mais uma vez, como uma figura do Senhor Jesus Cristo, trazendo o sacrifício perfeito a Deus, no lugar de seus irmãos, como é representado pelo efa de flor de farinha. E os 10 pães? Mais uma vez nós temos a totalidade do número 10. Os pães são uma figura de Cristo, que é o pão da vida. Ele é aquele que foi oferecido, e mais uma vez nós temos o completo sacrifício que foi dado a Deus no lugar dos irmãos. Ali nós lemos que diz: E corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. E onde Jesus teve que ir para ser o sacrifício? Ele teve que ir aonde os seus irmãos estavam. Mas quem eram seus irmãos enquanto ele estava lá em cima como Deus eterno? Os seus irmãos são aqueles a quem Deus escolheu para salvar. E ele tomou a natureza humana de forma que ele se tornou um de nós e se tornou nosso irmão. Em Apocalipse capítulo 20, Deus fala sobre Gog e Magog, dos 4 cantos da terra, cercando o arraial dos santos. E Deus usa a palavra arraial, porque os irmãos, ou aqueles que vão ser salvos, são estrangeiros e peregrinos aqui. Abraão, Isaque e Jacó, que viviam em tendas, representam a nós, os crentes. E espiritualmente, nós vivemos em tendas, porque essa não é a nossa casa. Essa não é a nossa terra eterna.
na sua presente forma. Nós estamos vivendo aqui só temporariamente, servindo como embaixadores. Enquanto tivermos forças para isso, depois então, Deus vai nos levar ao nosso destino final, a nossa casa eterna. Portanto, nós estamos, de fato, acampados nesse arraial. Nós não temos uma cidade. Nós não tentamos colocar as nossas raízes nessa terra, pensando que aqui é onde vamos ficar para sempre. Não, a nossa casa é no céu e é identificada com o novo céu e a nova terra. Jessé continua dizendo no versículo 18: leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000.